Salmo 126. Abre aí sua Bíblia, vamos ler juntos. É um salmo curto, presta atenção no conteúdo do salmo. Olha o que ele diz. Ele levanta aqui um fato histórico para falar sobre uma coisa presente que ele estava vendo e sentindo. Qual é o fato histórico? Ele está lembrando aqui de séculos antes, quando Deus libertou o povo dele de um tempo de cativeiro, de 70 anos de cativeiro na Babilônia, de prisão, vivendo como escravo. E ele lembra dizendo assim, verso 1: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu, ou encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Senhor bendito, queremos pedir que o Senhor venha renovar mais uma vez o nosso coração, venha aquecer a nossa alma na Tua presença, para que a gente, Senhor, não deixe a paixão que foi acesa lá no retiro pelo Teu Evangelho, pelo Senhor, para trás, mas que a gente leve ela adiante, que a gente dia a dia busque viver aquela realidade tão maravilhosa que vivemos ali. Senhor, abençoa esse tempo que separamos para meditar na Tua palavra, que Ele venha nos alimentar, que Ele venha nos incentivar a continuar na nossa busca de uma vida realmente de comunhão e devotada a Ti, em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu me lembro que uma experiência muito forte quando eu tive de conversão, eu falo muito pouco sobre a minha vida, na verdade, de púlpito, menos ainda do tempo antes de me converter. Eu acho que é por causa daquele versículo que Paulo diz assim: naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, não é? Então eu acho que eu tenho um pouco de vergonha das coisas que eu vivi antes da conversão, por isso que eu falo pouco. Mas uma coisa que eu lembro que ficou muito marcante no momento que eu dei esse passo e comecei a andar com Jesus é que eu fiquei completamente maravilhado com as coisas de Deus, com o Evangelho. Deus começou a mudar muita coisa na minha vida. Eu logo comecei a ser discipulado, aquele discipulado foi uma bênção na minha vida, e muita coisa começou a mudar por dentro. E eu lembro que eu já, logo pouco tempo depois, não conseguia me ver mais como aquele Jonatas, velho homem. Só que eu pensava assim: tudo bem, comigo ficou para trás, porque eu consigo entender que eu estou vivendo outro momento, que eu sou nova criatura, que tudo se fez novo. Mas não tem jeito, eu estou com o filme queimado diante da minha família, eu estou com o filme queimado diante da igreja, eu estou com o filme queimado diante da sociedade. Eu sou um cara que já sou taxado por algumas características que eu tinha, que eu não gosto de mencionar, porque são coisas das quais eu me envergonho, né? Como Paulo falou. Então essa sensação de que tudo bem, mas não vai ter muito jeito, as coisas não serão facilmente superadas. E a verdade, gente, é que uma das coisas que me impactou foi o fato de que logo, pouco tempo depois, algumas pessoas começaram a testemunhar sobre a mudança que Deus estava fazendo na minha vida. E ali eu pude ver que quando a gente está com Deus, não tem rótulo que resista. É possível que alguns de vocês aqui ainda se sintam um pouco rotulados por causa de pecados, gula, mentira, um vício qualquer, alguma coisa que está te dominando, e você de repente já não se sente mais livre para fazer o que é certo e o que é bom, mas está sempre desequilibrado nas suas ações, não é? Então você começa a ser rotulado como aqueles personagens ali do filme.
E daqui a pouco você mesmo está aceitando aquele rótulo, e você mesmo já está com a sua autoestima destruída, porque é isso que o pecado faz com a gente, destrói a nossa autoestima. A gente fica arrasado, fica acreditando que tudo que o diabo diz que a gente de fato é. A gente esquece que a gente foi feito imagem e semelhança de Deus e é chamado a viver segundo a imagem e semelhança dele. A gente se esquece desse projeto e, ao invés de viver uma vida cada vez melhor, vai vivendo uma vida cada vez mais aquém da vida que Deus nos deu. Mas aí o Senhor nos dá essa possibilidade de remover esses rótulos e de a gente de repente começar a experimentar uma realidade que nem a gente conseguiu prever. É possível que você ainda não esteja conseguindo se ver no novo momento. E a gente vai falar um pouco então sobre essa restauração de Deus. Por que eu senti tanta vontade de falar sobre a restauração de Deus? Não é só por causa do retiro, não. Sabe o que acontece? Eu tive uma restauração muito forte 22 anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Só que depois disso, eu tive momentos de ruína, momentos de derrota, de fracasso, de vergonha. Depois disso, em várias ocasiões na minha vida, houve momentos que eu fiz coisa que um cristão se envergonha de fazer. E não é diferente com nenhum cristão que eu conheço de perto. Todos nós que estamos andando com Deus podemos, ao longo da caminhada, errar, e errar feio. Podemos dar passos para trás nessa caminhada. Não é que isso convenha ou que deva ser assim mesmo, não é para ser assim, mas às vezes isso acontece. E aí, o que é importante você se ver dentro desse processo de restauração, desse processo de cura, desse processo de santificação, que às vezes você vai estar se sentindo mais fortalecido, vai estar com a tua devocional em dia, vai estar animado, vai voltar do retiro com todo o gás, e às vezes você vai se sentir para baixo, ainda precisando desse empurrão, de uma palavra de ânimo de alguém. E aí, gente, eu ano passado vinha andando bem com Deus, mas no início desse ano eu resolvi começar aquele plano de leitura de uma forma mais sistemática, não ler a Bíblia apenas devocionalmente, mas de uma forma sistemática, ler mais, me dedicar um pouco mais a isso, procurar colocar mais minha vida em oração. E Deus tem trabalhado no meu coração no sentido de revigorar minha fé, tem usado aquele nosso grupo de leitura do WhatsApp, não é? Tem usado diversas situações para revigorar minha fé, e eu creio que Ele quer fazer a mesma coisa com você. Ele não quer que você viva mais ou menos refém do diabo, caindo em qualquer armadilha fraca que ele arme contra você. Ele quer que você tenha um pouco mais de discernimento, de sabedoria, de posicionamento, de força para vencer o inimigo, de fé, abraçar o escudo da fé. Agora, por que eu li esse texto que fala lá sobre a realidade da restauração do povo de Israel lá na Babilônia? Por que o povo estava vivendo como escravo havia 70 anos? Por causa do pecado deles. Deus não deixou o povo dele ir para a Babilônia porque gostava de ver o povo dele sofrer como escravo. Afinal de contas, o povo dele era tão fiel a ele que ele resolveu fazer o povo dele sofrer um pouco mais. Não era por isso. Era porque a rebeldia do povo de Deus contra ele foi tão grande que ele permitiu, que ele planejou um caminho de volta, que compreendia algumas dores, algumas lutas. E você tem que se enxergar, talvez seja o seu caso, de alguém também que está num caminho de volta, que nem sempre vai ser um caminho de volta suave, cheio de flores, um caminho de volta com algumas dores. Como o salmista diz aqui, né? Semear, mas semear com lágrimas. Buscar a libertação, mas buscar isso com algum custo. Isso que ele está falando com semear com lágrimas. Então a primeira coisa é que se nós quisermos a restauração de Deus, precisamos reconhecer quem está no controle. Abdicar do nosso próprio controle. É isso que ele diz no início, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião.
O povo é de quem? É de Deus. Você é de quem? É de Deus. Você às vezes está vivendo uma situação de lágrimas, de tristeza, de angústia, de rótulo, de preconceitos. Por quê? Por causa do seu próprio pecado, pelo fato de que Deus te entregou a isso. Deus está no controle. E o caminho de volta, quem é que deu para o povo? Foi o próprio Deus. Deus o tempo todo é o personagem principal. Às vezes a gente lendo tem a sensação de que é o povo de Israel, mas não é. Deus é o personagem principal. O povo de Israel não é nada se não for o povo de Deus. O que faz ele ser alguma coisa é o fato de ele ser chamado pelo nome do Senhor. Por isso alguns profetas, quando oravam assim: Senhor, por amor do teu nome, tem misericórdia de nós. Não é por amor a nós, é por amor ao teu próprio nome, porque o Senhor é o protagonista da história, como a gente ouviu lá no retiro. E a gente precisa de cara falar para o Senhor: Senhor, se o problema é porque eu estou tomando esse governo, o problema é porque eu estou tentando fazer a minha vontade o tempo todo, eu estou quebrando a cara por isso, e por isso estou vivendo em ruínas, já não consigo mais sentir aquela paz, aquela alegria, aquela presença de Deus que eu sempre senti, aquela leveza, estou me sentindo pesado, arrastando ainda correntes, e preciso, Senhor, me desfazer disso, porque eu sei que isso vai atrapalhar cada vez mais minha caminhada contigo. Primeira coisa, coloque essas coisas diante dele, reconheça que é ele que está no controle, e peça para que ele de fato assuma plenamente esse controle, abdique do seu próprio controle. Fale: Senhor, chega de fazer do meu jeito, tem que ser do teu jeito, porque do meu jeito eu vivo quebrando a cara. Deus, gente, espera que a gente fale abertamente assim com Ele. Às vezes a gente fica meio com pudores para falar com Deus, com vergonha de falar com Ele, mas não tem nada que você venha confessar para Ele que Ele já não saiba. Então a melhor coisa que a gente faz, a coisa mais libertadora em primeiro lugar, é falar para Ele abertamente, claramente, porque a gente com isso está definindo no nosso próprio coração onde a gente errou e o que a gente precisa fazer para consertar. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Verso 2, verso 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Se tem alguém que pode tirar você da enrascada em que você se meteu, se tem alguém que pode arrancar esse rótulo, esse filme queimado que você está aí, passar uma borracha nisso e te fazer gozar de uma reputação maravilhosa que você nunca pensou que fosse conseguir ter de novo, esse é o Senhor, só Ele. Se tem alguém que pode fazer coisas grandiosas na minha e na tua vida, esse é o Senhor, amém, irmãos? A gente tem que crer nisso, falar: Senhor, eu quero sim que o Senhor venha e restaure, porque a glória no final vai ser tua. Em segundo lugar, se quisermos restauração da parte de Deus, precisamos nos alegrar pelo que o Senhor já tem feito. Veja o que ele diz no final do verso 1: foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Na maior parte das vezes, o problema não é o fato de que Deus não está fazendo nada, mas o fato de que nós não estamos atentos ao que Ele tem feito, não conseguimos enxergar e discernir o que Ele já tem feito. Se a gente tiver um pouquinho sensível, a gente vai começar a perceber como Ele está tramando benignamente a nosso favor, como Ele está cercando a gente, por exemplo, de gente que ama a gente de verdade. Eu conheço poucos cristãos que ficaram na lama por falta de ajuda. A maioria tem ajuda, e ajuda farta, gente para dar o ombro, gente para caminhar junto. Pelo menos nos lugares por onde eu passei, ajuda não faltou. O que faltou foi gente reconhecendo essa ajuda, sendo grata por essa ajuda, reconhecendo com gratidão. Foi como um sonho, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Por que
aconteceu isso? Porque aquele povo que estava saindo do cativeiro, eles discerniram que aquela libertação era uma manifestação da graça de Deus. Você consegue discernir as manifestações da graça de Deus? Se você foi ao retiro, por exemplo, gente, a gente não crê que ninguém vá ao retiro por acaso. Ninguém que estava ali por acaso, porque pagou a inscrição e foi. A gente crê que Deus ordena todas as coisas ali, que é Ele que controla essa lista. O pessoal da comissão de retiro, até o último dia tem gente entrando e saindo ainda, né, Marco? Até o último dia. Como é que pode isso, gente? Porque, na verdade, quem está tirando gente, colocando gente é o próprio Deus. Porque Ele está resolvendo agir com graça com alguns que Ele quer levar e quer que esteja ali, e quer tocar ali. Se você está aqui nessa noite me ouvindo, você tem motivo para deixar o seu coração se encher de riso e a sua língua de cantos de alegria, porque a gente também não acredita que você está aqui por acaso, porque você é um produto do acaso, o seu futuro está sendo conduzido ao acaso. A gente não acredita nisso. A gente acredita que cada um que entra aqui é atraído a estar aqui, está sendo atraído por Deus e pela graça dele. Então você pode falar para o Senhor: obrigado. Vamos falar junto? Obrigado, Senhor. Obrigado porque a gente está aqui, e que o nosso coração se encha de alegria por isso, Senhor. O Senhor já tem feito coisas grandiosas. O problema é que a gente nem sempre se entusiasma com as coisas de Deus, a gente nem sempre se alegra, a gente nem sempre reconhece. E o Senhor está falando: você quer ser restaurado? Comece a agradecer. Para pensar, nem todo mundo aqui tem o privilégio de ter uma família cristã, mas muitos de vocês têm uma família cristã, de verdade. Gente, que privilégio é esse? Você já parou para pensar no que isso envolve? E alguns de vocês lutam diante de Deus porque são perseguidos às vezes dentro da própria casa. E tanto ter uma família cristã como também não ter podem ser bênçãos de Deus, dependendo de como você está enxergando isso. No segundo caso, você se torna um agente missionário ali dentro, um agente da graça de Deus na vida dos seus queridos. Então, não fique desgastado pelo seu passado, mas entusiasme-se pelo seu futuro. Não fique preso à Babilônia, não fique preso à cadeia do pecado, mas dê lugar no teu coração para a libertação que Deus quer operar. E isso acontece quando você reconhece o governo dele e quando você é grato por aquilo que ele já tem feito e deixa que essa alegria entre no teu coração. Gente, gratidão é uma coisa muito mais prática do que teórica, não é? Tem gente que pensa que gratidão, assim como amor, é um sentimento que vem para alguns e não vem para outros. E é uma coisa assim, subjetiva, que entra: opa, estou amando, né? Opa, estou me sentindo grato. Não é. Gratidão, amor, essas coisas são construídas em atitudes práticas. Por isso que a gente alerta, aquela paixão. Aliás, estou com mensagem encomendada sobre namoro. Algumas meninas me procuraram depois do retiro. Mas você tem que falar de novo, porque aquela vez que você falou foram 7 que começaram a namorar no mesmo mês. Então já tá guardada, está na lista de espera aí. A galera que prega, se quiser se antecipar, já falar mais alguma coisa sobre isso. Tem que ser uma coisa profética, de abençoar, de fazer oração, né? E quebrar correntes, né? Como é que é? Oração do desencalhamento total, né? Tem do desencapetamento total e tem do desencalhamento total também. Então, gente, brincadeiras à parte aqui, a gente precisa buscar diante de Deus direção para essas coisas e amar, aprender que o amor é construção. Voltando aqui, agora eu peguei, agora eu lembrei do que eu estava falando. Pô, tô apaixonado pela pessoa, vou começar a namorar e tal. A paixão é muito bom, você sentir aquela atração, aquela coisa da conquista, é gostoso, é legal e tudo mais, mas não sustenta relação nenhuma. Não sustenta. O que sustenta a relação? O amor.
E o que é amor? É um negócio prático, é praticar o evangelho no dia a dia com a pessoa, é perdoar e pedir perdão de vez em quando. Isso é amor, né? Relevar às vezes o erro do outro, né? E a gente vai tolerando. Isso é amor. Gratidão também é assim. Você expressa gratidão a Deus. Se tem algum problema com alguma pessoa, comece a orar por essa pessoa. Daqui a pouco você está amando essa pessoa. Você se sente uma pessoa ranzinza, reclamona, murmurenta, começa a agradecer a Deus, começa a louvar de coração, começa a orar falando para o Senhor o que você reconhece que Ele tem feito na tua vida, que você vai ver que a gratidão vai começar a fluir naturalmente. Essas palavras de murmuração negativas vão sumir do teu vocabulário. Se você começar a dar lugar a esses sentimentos de murmuração, de crítica, você vai se tornar uma pessoa azeda, amarga, que ninguém suporta estar junto. Não faça isso. Aprenda a ser grato, e aí o seu coração vai se encher de alegria, a sua boca de riso, e as pessoas das nações em volta vão dizer: grandes coisas fez o Senhor a ele, ao Jonatas, a você que está aí sentado. De fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Em terceiro e último lugar, se quisermos a restauração da parte de Deus, precisamos clamar pelas torrentes de Deus sobre nós. Aí que entra o ponto do vídeo que a gente assistiu. É interessante que o verso 4 é o único verso que traz uma oração. Primeiro ele constata o que Deus tinha feito séculos antes, e depois ele constata e faz uma aplicação do que ele está querendo dizer. Mas no verso 4 ele para e faz uma oração. Qual é a oração? Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. A versão antiga diz que esse seria o Negev. O Negev é um deserto, que é aquele deserto ali que mostrou no vídeo, completamente, como todo deserto, completamente árido, pedregoso, né? Pedra para todo lado, um lugar sem vida, com algumas plantas de clima seco ali, sobrevivendo com muita dificuldade, sem flor, sem pasto, sem nada, um lugar inóspito. Isso é um deserto. Talvez você se sinta exatamente como alguém que está passando por um deserto na vida, um tempo de sequidão, a vida sem graça. A gente tem testemunho de gente aqui do Gol que se converteu porque estava vivendo um momento assim, pensando até em tirar a própria vida, quando Deus entrou. E ele diz assim: olha, Senhor, assim como o Senhor faz as torrentes do rio jorrar do Negev e ir molhando, e irrigando a terra ao redor. E a torrente do Negev era um fenômeno que acontece até hoje. No inverno, aquele deserto completamente inóspito, de repente começa a chegar uma água que rapidamente forma um rio caudaloso. Vocês viram ali, em poucos instantes o deserto passa a ter um rio caudaloso, um rio largo e com uma torrente forte, não é? Passando aquela corrente d'água forte. O que ele está querendo dizer com isso? Senhor, é assim com a nossa vida também. Às vezes você está se sentindo seco, árido, a vida está sem graça. Você já pensou até no porquê que você ainda vive, ainda existe. E o que o salmista diz é que o que você tem que fazer nesse momento é falar: Senhor, me restaura como o Senhor restaurou aquele deserto. Faz essa água jorrar em torrentes, né? E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele não quer, de repente, apenas que o orvalho caia. Gente, na minha vida eu tive essa experiência. Em alguns momentos o orvalho caiu, às vezes cai uma chuvinha mais forte, mas no momento que eu me converti, a sensação que eu tinha era exatamente essa: minha vida completamente árida. Eu tinha parado de pegar onda, tinha terminado o namoro, nada mais fazia sentido para mim, as coisas que mais me davam prazer, porque eu tinha enfiado a cabeça em tudo. Eu tinha só 16 anos e já não tinha mais prazer nenhum na vida, porque eu sabia que estava tudo errado, tudo de cabeça para baixo. E aí, gente,
quando esse rio de Deus veio, ele inundou com tanta força que começou a gerar vida nas margens do rio da minha vida. E muita coisa Deus fez até aqui, e algumas coisas Deus ainda está fazendo, mas o fato é, o que esse salmo quer dizer, é que Deus quer nos restaurar completamente. Não quer simplesmente fazer uma restauraçãozinha aqui, outra ali, deixar você ainda escravo, dominado pelo pecado, mas Ele quer te restaurar completamente. Vou concluir a nossa meditação aqui num texto que está lá em Isaías capítulo 62. Se quiser abrir aí comigo, vou ler 3 versículos. Por que eu vou ler esse texto aqui? Porque esse texto é a profecia que fala sobre a promessa de Deus depois do tempo de cativeiro babilônico. O que Deus promete para o povo dele naquela época prometeu, e hoje promete para mim e para você. Como Deus vê que deve ser o fim da nossa história. Como é que Ele vê isso? Isaías 62, verso 1. Por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Galera, está com a Bíblia aberta aí? Quem não tiver aberto ainda, abre aí, para a gente fazer um exercício rápido aqui. Quando aparecer a palavra Sião e Jerusalém, vamos todos ler em voz alta, tá? Não precisa gritar não, em voz audível. E aí você, no lugar de Sião e de Jerusalém, você fala o seu nome. Vamos fazer esse exercício? Vamos lá. Eu vou ler aqui, falar o meu nome, e vamos juntos, e você fala o seu aí, na sua leitura, em voz audível. Por amor de Jonatas eu não sossegarei, por amor de Jonatas não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Amém, gente? Que coisa maravilhosa. A gente fala aqui Sião, Jerusalém, isso não tem nada a ver comigo, mas essa é uma promessa para o povo dele. Eu e você somos o povo dele, e ele está dizendo que ele não vai sossegar enquanto a justiça tua e minha forem evidentes, enquanto a nossa salvação não arder como as chamas de uma tocha. Amém? Enquanto esse fogo não queimar no nosso coração, purificando, mudando nossas emoções, nossas atitudes, nossa forma de perceber as coisas. Verso 2: as nações verão a sua justiça, todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Amém, irmãos? Essa é a promessa do Senhor. O que você vai ser, o que Ele te projetou para ser, o que Ele quer que você seja. Mas para isso, você precisa buscar restauração sincera nele. Você precisa dizer para Ele, declarar para Ele que você está cansado de ficar à frente. Fala: Senhor, vem, entra e transforma a minha vida, ou continua essa obra na minha vida. Vem curar, vem tratar o meu coração, vem fazer com que essa água forte jorre, gerando vida no meu coração, no meu ser. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra que o Senhor até mesmo está preocupado e não vai sossegar e não vai descansar enquanto não fizer os teus eleitos resplandecerem como alvorada e a sua salvação como chamas de uma tocha. Queremos que a nossa vida seja assim, que a vida de cada um de nós, Senhor, aqui passe por essa restauração, por esse despertamento, que você dê a cada um de nós sede de te conhecer, de andar contigo, de te obedecer naquilo em que a gente não vinha te obedecendo até aqui, de buscar andar contigo e conhecer mais e mais a Tua palavra a cada dia. Faz assim conosco, Jesus, porque cremos, Senhor, que
Há muitos jovens hoje aí perdidos e nós somos os missionários que foram enviados para alcançá-los, para falar dessa mensagem de esperança, para mostrar para eles que assim como um dia o Senhor restaurou a nossa vida, o Senhor pode restaurar deles também. O Senhor pode remover os rótulos que os fazem sentir piores, condenados, e apresentá-los à liberdade que há no Senhor. Faz assim para a glória e louvor do Teu nome, para que de fato no fim de todas as coisas a gente seja visto como uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Essa é a nossa vocação, viver para a Tua glória e Te glorificando em tudo, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.